penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Por que para aqueles que o buscam? Porque para ir para o céu você tem que achar o Deus de toda a glória. Como é que se acha Deus? Quando você abre o coração e você encontra nele a satisfação e o contentamento da sua vida. Contentamento, irmão, é estar contente. Estar contente com o seu Salvador, com aquele que te chamou. Por mais que as circunstâncias e as guerras que você passa, que são legítimas, venham sobre você. O profeta Abacuque fala sobre isso. O profeta Abacuque, ele faz uma oração, e todos conhecem essa passagem a partir do versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Abacuque dá um relato daquilo que ele vivia, daquilo que ele estava vivendo. E assim como todos os apóstolos, e assim como nós, a igreja, assim como todo crente vai passar por momentos difíceis da sua vida, temos que ter a certeza de uma coisa: fidelidade, irmãos, é permanecer no Senhor. Fidelidade acima de tudo, irmãos, é não desistir da caminhada, porque a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil. A caminhada vai ter os seus tropeços, a caminhada vai te puxar para fora com as suas preferências. Talvez você case com um marido que não queira caminhar, e você não deve parar por causa dele. Talvez você case com uma esposa que não queira caminhar para Jesus. Deixa eu te falar, a melhor forma de você levá-lo para Cristo é você permanecer em Cristo. Você ficar com ele no mundo não vai resolver. Então Abacuque, ele fala da esperança do coração dele. Sabe o que falta para nós, igreja do Senhor? Esperança. Como assim? Porque se a nossa firme esperança está no Senhor, nós não vamos olhar as circunstâncias. Pensa se fosse você. Tudo que você ouviu aqui da irmã Alessandra, pensa de verdade no teu coração se fosse você. Você aceitaria essa circunstância e continuaria com o Senhor? E continuaria de pé? Continuaria esperando nele a tua salvação? Ou o reino pelo qual ele foi morto por sua causa, morto para pagar o seu pecado? Então as circunstâncias, elas vão vir sobre nós. As circunstâncias vão vir para nos testar. Esse negócio que Satanás rouba a nossa bênção é conversa. Você é que é testado. Porque a Bíblia diz: foi aprovado. E aí eu tenho uma péssima notícia: quem coloca as circunstâncias não é Satanás, é Deus. Quem coloca diante de nós os problemas não é Satanás. Satanás nos tenta para pecar, mas os problemas, as adversidades, quem coloca é o próprio Deus. Porque é na adversidade que nós somos testados para provar. É na adversidade que nós vamos concluir como é que eu vou dizer? A escola e receber o diploma, que é a vida eterna. Por isso ele diz: ser fiel até mês que vem, ano que vem. Ser fiel até a morte. Minha filha conhece toda a minha caminhada. Estou aqui de pé, Ela já participou de tudo que eu já passei na minha vida, tanto coisas boas quanto coisas ruins aqui nessa igreja. Estou aqui de pé, porque eu tive uma experiência com Deus e eu decidi amá-lo até o fim. O que o profeta Abacuque diz nesse texto é exatamente isso. Nós vamos ler a partir do versículo 15, ele diz assim: pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O que Abacuque está falando? Ele viu as circunstâncias, ele sabia que o povo que ia atacar era poderoso e ele teve medo. A perna dele tremeu, ele não se aguentou. Mas ele sabia o fim daquele povo, porque ele conhecia o Deus da vitória. Porque o Deus da vitória é o Yavet, ou Adonai Tsevaot, o Deus da guerra.
Aquele que diz: olha, eu é que guerreio por vós, eu vou à frente de vós. Só uma parêntese ou uma aspas aqui. Desde que começou a guerra em casa, o que eu preguei aqui? Eu já sei o fim, porque a Bíblia diz isso. Mas pastor, e vão destruir Israel. Mas pastor, volta e meia me pegava ali e fazia vários questionamentos. Eu falei: não, vai acontecer isso. Israel vai destruir assim, porque está escrito aqui, ó. Aí lia Oséias, aí eu lia Zacarias e mostrava que a profecia diz que ele vai destruir o Líbano. Beirute foi por Beleléu. Ele vai destruir Gaza, ele vai destruir Damasco, ele vai destruir aqui a Síria. Só não sei se tinha o Ruth, porque agora destruiu também. Porque a Bíblia é a verdade. Quem guerreia por Israel não é Israel, queridos. Quem guerreia não são os caças de Israel. Quem guerreia por Israel é o guarda de Israel. Abacuque fala isso aqui, quando ele diz aqui: olha, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Versículo 16. E aí ele continua declarando a esperança dele, a certeza dele, na qual nós também devemos ter. Nós devemos ter a certeza e a confiança de que o Senhor vai libertar o Brasil dessa corrupção, vai libertar o Brasil desses ladrões, desses, infelizmente, incircuncisos que estão destruindo a nação. Eu creio nisso, você crê? Eu creio que o Senhor vai levantar homens e mulheres sem pecado, irmãos, para confrontar o principado dessa nação, que é de idolatria, feitiçaria e prostituição. É o principado da nação brasileira. Eu não preciso, é só você ligar a televisão que você vai ver que é essa. Qual é o principado que tem atacado a igreja? É a prostituição, é o adultério. Porque pecado de prostituição, de adultério e pecado de rebelião é pecado de feitiçaria. Então esses demônios têm atacado essa nação. Mas a Bíblia diz que Mitzion Tetzetorá Udvar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei, sairá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós temos que olhar para lá, nós temos que olhar a palavra de Deus e ver que do alto veio o nosso socorro. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Deus deu essa palavra no Monte Sinai, mas essa palavra chegou até nós por meio de Cristo. Ele é o verdadeiro Messias. A Bíblia diz que Ele salvaria a humanidade. Ele fez primeiro com a expiação pelo seu sangue, e da segunda vez Ele nos deu a sua palavra. A verdade, Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então toda a nossa esperança está no Senhor. Esperança como a da Alessandra, esperança como do próprio Richard que está ali, e que não perdeu o referencial, e que não perdeu o abraço da igreja, que não perdeu sua mãe. Porque o Senhor é El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? A raiz da palavra El Shaddai é amamentar. É a mãe que provê para o seu filho o seu próprio leite. El Shaddai significa isso. É como se Deus pegasse o seu povo para amamentar. Você pode aplaudir o nome dele? É isso que significa. Hoje eu ouvi uma coisa interessante. Eu descobri como é que é cachorro em hebraico. Agora eu entendo minha cachorra em casa. Agora eu entendo porque que aquela mulher disse para Jesus: até os cães comem. Você sabe como é que é a palavra cachorro em hebraico? Kol leve. Eu vou traduzir. Kol é todo, leve é coração. Então cachorro no hebraico é todo o coração. Que tremendo. Aí você vem com a palavra no grego proskinel, que é o cão lambendo os pés do dono, que significa adoração. Então eu sou o cão preferido de papai, todo o coração. Que coisa tremenda. Se nossa esperança estiver nisso, irmão, nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida. E Abacuque fala isso. Depois que ele sabe do fim, ele fala: porém, vai vir as guerras. Diga para a pessoa do teu lado: vão vir as guerras. Ele não fala que não vai ter guerras. Ele fala do fim. No fim haverá salvação. No fim eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Mas ele não fala que você não vai chorar. Ele fala que você vai chorar.
Ele fala que vão vir guerras. Olha, eu sei que o final vai haver desgraça contra aquele que nos ataca. Porém, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uva na videira, e mesmo que falhe a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, e não haja ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, tudo pode ser roubado da gente, menos o nosso Deus, porque Ele não pode ser roubado de nós. Ele diz: ainda assim, exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus. Yeshua, Deus salva. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele me faz os pés como do servo para andar em lugares altos. O que significa, irmãos, andar em lugares altos? A nossa esperança e a nossa fé está no Senhor, em que não pode se ver. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que ouviram, que viram e creram. Mas, ele fala: você é feliz, você está crendo porque vê, Tomé. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Abacuque também não viu o Messias. Os profetas do Antigo Testamento não viram o Messias, mas eles acreditavam, eles tinham a fé, eles andavam em lugares altos. O que Abacuque está falando é exatamente isso, porque não tem como você conectar o Senhor se não for pelo teu espírito. Se você não entender que a esperança e a fé, a Bíblia diz: permanece a fé, a esperança, o amor. Por que a fé? É a confiança de que Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? Agora, a esperança, irmãos, é a esperança do fim, que é o prêmio da salvação, que é o galardão, que é o que toda a vida Pedro fez. Eu falei no começo aqui que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Pedro morreu crucificado como Jesus. Alguns falam de cabeça para baixo, de ponta cabeça. O importante é que ele morreu crucificado. E foi o próprio Jesus que falou para Pedro e para os discípulos assim: que aquele que quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e venha também ser crucificado. Porque vir após mim significa crucificar sua carne, crucificar seu ego, dizer não para você e admitir que é o Senhor que te sustenta. Posso ouvir amém? Para eu encerrar, Abacuque é aquele profeta que fala da destruição dos povos em volta de Israel. Isso significa o que, irmãos? Que no momento do fim, Deus julgará. E Ele não julgará toda a humanidade, Ele julgará também seu povo. A verdade, Ele começará pela casa, começará por Israel, começará pelos seus filhos. A diferença, irmãos, enquanto o mundo for julgado para destruição, nós vamos ser julgados. Porém, temos um advogado. E nesse julgamento, irmãos, a Bíblia diz que o nosso advogado fiel, ele estará lá para nos defender. A Bíblia diz: olha, ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Você pode ficar de pé, vamos adorar Ele. Eu queria terminar esse culto chamando as mães para vir à frente. Eu quero orar pelas mães. Uma mãe especial, a minha mãe, a minha esposa, mas uma mãe especial, a minha filha. Eu quero orar pela minha filha. Nesse momento agora, irmãos, eu queria que você fizesse uma retrospectiva. Aquelas que já têm filhos, né? Lógico. A Rebeca ainda não pode fazer retrospectiva. Mas eu posso dizer para minha filha Rebeca: que Deus foi muito bom com ela. A minha filha já estava há muito tempo tentando ter um filho. E as poucas vezes que nós conversamos, ela pôde fazer alguns exames junto com seu esposo.
E eu quero dizer para ela e para as mães que estão aqui. Algumas estão tornando mãe de novo, né? Como a Josi, que pegou mais um filho agora. Presente do Senhor. Faça essa reflexão. Você que é mãe. Você que tem um filho em casa ou uma filha. Alguns têm netos aqui, igual a mim. Igual a Rosineide, né? Eu não sou. Dia dos Pais ainda não chegou. Falei tanto de Deus aí ao Xadé que eu achei também dor de mamar. Não dou não. Quem dá de mamar é a Rosineide. Faça essa reflexão. Há um poder sobre você, mãe. A Bíblia diz que os joelhos que se dobram. Existe um projeto muito tremendo chamado Desperta Débora. Se você souber que Deus, Ele ouve a oração, você vai clamar, você vai dizer para Deus: Senhor, meu filho, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu queria que você nesse momento agora fizesse esse momento orando pelo teu filho. Eu sei que você hoje veio aqui para ser homenageada, mas hoje Deus está dizendo para você e para o teu coração: olha, eu confiei esse filho a você. Eu confiei esse jovem ou essa jovem, eu conheci essa criança, eu confiei a você. E eu tenho certeza que você vai dar conta. Amém? Você vai dar conta. O Senhor te deu essa unção. O Senhor deu a graça para a mulher, assim como o Espírito Santo é consolador. Que o Espírito Santo fala a verdade no coração do filho. Você fala também. Às vezes a gente, como pai, não tem aquela facilidade, aquele carinho para falar que a mãe tem. Então que esse dia da mãe seja assim, não seja só um dia de homenagem a você, mas seja um dia que Deus fala no teu coração assim: mãe, você gerou, nasceu de você, você trouxe a luz. Então alegre-se na minha presença. Eu quero que você se alegre, porque Deus escolheu para você. Lembre de Maria. O próprio Senhor disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque os filhos são não só a herança do Senhor, eles são a manifestação da vida dele. Porque o filho, ele é um plano de Deus. A palavra diz que Deus diz ao profeta: antes que foste formado no ventre, eu te conheci e te designei para ser profeta das nações. Deus conhecia o seu filho antes dele nascer, e ele escolheu você, mãe, para gerar esse filho. E assim como o rei Davi adorou, assim como o rei Davi escreveu tantos louvores colocando Deus Pai, Davi reconhecia que tudo vem dele. Então hoje, essa noite, nós reconhecemos isso e nós adoramos a Jesus pelo que ele é. Põe a mão no teu coração antes de tocar esse último louvor. Nós vamos orar pelas mães aqui. Levante sua mão, igreja, abençoando as mães. Pai amado, nós te agradecemos por cada mãe aqui. Te agradecemos porque usou o ventre, Senhor. O Senhor usou o lugar, Pai, onde o óvulo foi fecundado. Ali o Senhor criou, Pai. E o Senhor fez do útero lugar, Pai, de promessa de salvação, de promessa de vida. E nós, essa noite, Pai, nós abençoamos as mães. Nós abençoamos, Senhor, cada vida aqui nesse lugar. Oh, meu Pai, seja adorado, Senhor, em nome de Jesus. Nós damos, Senhor, a honra e a glória, Senhor, e a exaltação por cada vida aqui, em nome. Seja exaltado, Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio
fonte inesgotável, traz vida ao coração, como Rei Davi. Quero te louvar, nós louvamos o teu nome. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, nós nos rendemos, Senhor. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, meu Pai. Estenda a tua mão. Nós vamos encerrar esse culto. Senhor, abençoe cada mãe, cada avó, cada uma que tem o seu filho, Senhor. Aqueles que não estão no teu caminho, nós queremos agora, Senhor, entregar a vida deles nas tuas mãos. O Senhor deu, Pai, essa mãe, esse filho. E há alguns, Pai, que não estão na tua presença, mas nós queremos que eles sejam alcançados pela sua graça. Esse é o maior presente que uma mãe pode receber, o seu filho ou a sua filha na presença do Senhor, para ser, Pai, reconhecidos no céu. Nós queremos isso, Senhor, e nós abençoamos a vida dessas mães essa noite aqui. Também queremos entregar ao Senhor essa semana, entregar a vida daquelas mães que não estão aqui, Senhor, por algum motivo, Senhor, não estão, mas o Senhor está com cada uma delas. Toma a vida delas, Senhor, toma a vida dos seus filhos, que os seus filhos, Pai, possam receber todo o amor e carinho que o Senhor deu a essas mães para dar aos seus filhos. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. E que depois da manhã, Senhor, ao ver o meu neto, a minha filha Rebeca, possa reconhecer que foi o Senhor que deu esse filho a ela. Ela possa reconhecer, Pai, que o Senhor a ama, que o Hugo é teu, que é um presente seu para essa casa, e que o Senhor cumpriu a palavra e a promessa que os filhos são o presente do Senhor. Eu abençoo cada vida nessa noite. Eu agradeço, Senhor, por esse culto, por essa semana que nós iniciamos. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês. Não hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém.